Olá, turma, como é que vocês estão? Vamos estudar hoje? Bem, em primeiro lugar, o texto de hoje pertence ao gênero diário, que para nós já não é novidade, não é mesmo? Desde a primeira aula em casa comentamos sobre esse gênero textual e também combinamos de escrever nossos diários durante esse período de quarentena. Espero que vocês estejam é, escrevendo, certo? Inclusive no vídeo passado eu lembrei isso de vocês, lembrei vocês disso também. Vocês lembram que naquele dia em que nós estudamos isso com o quarto ano, eu comentei que os diários também serviam como testemunhas de determinados períodos históricos, e inclusive citei o diário de Anne Frank. O texto de hoje, o diário de Zlata, na página 32, é outro exemplo disso. Nele, a menina relatou como foi sua vida durante a Guerra da Bósnia em 1992. E agora, passados quase 30 anos, o relato nos ajuda a compreender melhor esses acontecimentos da história mundial. Como vocês devem se lembrar, as principais características do diário são a pessoalidade, marcada pelo uso da primeira pessoa, e de temas particulares do autor em questão, além da indicação da data em que cada relato ocorreu, para que não se perca a memória sobre o contexto de produção dos relatos. Não só para relatos que têm uma importância social muito importante como os de hoje, do texto de hoje, mas também aqueles que têm uma importância para a história pessoal do autor, e isso todo diário tem. Como é o caso do Diário de Biloca, que vocês leram anteriormente na ocasião daquela aula. Dessa forma, vocês já podem responder os exercícios até chegar na página 36, quando a gente vai iniciar outro assunto, certo? Vocês já sabem o que são vogais e consoantes. Também já sabem o que são encontros vocálicos, que são os casos em que vogais se encontram lado a lado em uma mesma palavra, podendo ser ditongos, tritongos ou hiatos, de acordo com certas características. Agora é a hora de aprofundar nossos conhecimentos sobre os encontros vocálicos, introduzindo um novo conceito, o de semivogal. Digamos que duas vogais, o I e o U, em determinadas palavras, são classificadas como semivogais. Mas por que e quando isso acontece? E como diferenciar quando I e U são vogais ou quando são semivogais? Precisamos ter clareza sobre o fato de que a diferenciação entre consoantes, vogais e semivogais é sonora. Está na forma como pronunciamos umas e outras. Quando pronunciamos as vogais, os sons que se formam vêm direto dos pulmões e não sofrem nenhum tipo de interrupção ao passar pela boca. Já quando pronunciamos as consoantes, ocorre o oposto. O ar sempre sofre alguma interrupção ao sair dos pulmões e passar pela boca. As semivogais se aproximam mais das consoantes nesse sentido, pois nelas a boca sempre se encontra mais fechada do que uma vogal que estará posicionada antes ou depois. E seu som sempre é mais enfraquecido e menos distinguível do que o dessa vogal. Por exemplo, quando dizemos luva, repitam comigo, luva, pronunciamos a vogal U sem que haja qualquer interrupção para o ar. Mas quando pronunciamos a semivogal U em náutico, a boca que estava aberta em na termina fechada em nau. Náutico. A mesma coisa acontece na palavra elegância, em que ao pronunciar a vogal A, ocorre uma abertura da boca em relação à semivogal I, elegância. Como vocês podem ver, as semivogais sempre estão acompanhadas de uma vogal. Ou seja, sempre fazem parte de um encontro vocálico.
O interessante é que com o conceito de semivogal, podemos dizer que em toda sílaba de qualquer palavra da língua portuguesa existe apenas uma vogal. Como vocês são espertos, vão dizer que nos ditongos existem duas vogais na mesma sílaba e nos tritongos são três. Mas prestem atenção no seguinte: cada tipo de encontro vocálico é formado por uma combinação específica entre vogais e semivogais. O hiato é sempre uma combinação entre duas vogais posicionadas em sílabas diferentes. O tritongo é o encontro entre semivogal, mais semivogal em uma mesma sílaba. E os ditongos são o encontro entre uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Mas a partir de agora, aprenderemos que existem dois tipos de ditongo. Os ditongos crescentes, que são aqueles em que a semivogal vem antes da vogal. E os ditongos decrescentes, que são aqueles em que a vogal vem antes da semivogal. Já nos tritongos, a gente pode reparar que sempre acontece um crescimento e um decrescimento entre uma semivogal que passa por uma vogal e termina em outra semivogal. Dessa forma, uma maneira fácil de diferenciar quando o I e o U são uma vogal ou uma semivogal é justamente separar as sílabas. Porque se tratando de ditongos e tritongos, obrigatoriamente teremos vogais e semivogais. Outra coisa para se reparar é que se a letra o I ou o U estiver acentuada, ela só poderá ser vogal. Porque a semivogal é justamente quando essas letras se encontram enfraquecidas. E um acento é sinônimo de sílaba tônica nas palavras. Significa que aquela sílaba é mais forte, que é exatamente o oposto do que acontece com uma semivogal. Agora, acredito que vocês já possam responder os exercícios até a página 40, certo? Nosso último assunto hoje são os sufixos isa e isa, que são pronunciados de forma idêntica, mas escritos de maneira diferente e usados em palavras de significado diferente. Um deles com S, outro deles com Z. Aqui a regra é bem simples. Quando o radical da palavra já possui a letra S, ela permanece também no sufixo, como é o caso de aviso e avisar, ambos com a letra S. Mas quando a palavra não possui a letra S em seu radical, se usa a letra Z, como é o caso de tranquilo e tranquilizar. Lembrando que o radical da palavra é aquela parte que não pode ser subtraída, você não pode tirar essa parte da palavra sem modificar totalmente o sentido dessa palavra, certo? Bem, hoje nossos assuntos eram esses. Eu espero que vocês tenham gostado. É um pouco difícil de entender, talvez, o que é uma vogal e uma semivogal. Eu lembro que já tinha começado a tentar explicar isso para vocês em sala de aula e não foi tão tranquilo, mas eu espero que hoje tenha sido suficiente. Caso vocês não tenham conseguido entender, vocês podem falar comigo, mas vejam atentamente esse vídeo quantas vezes for preciso, porque esse é um conceito importante para a gente, certo? Eu peço que vocês tentem responder e me enviar os exercícios prontos o mais rápido possível, pois eu gostaria de corrigir antes de nos encontrarmos em uma aula online, que eu planejo ser na próxima terça-feira, ok? É importante que vocês sempre me mandem os exercícios a partir de agora, mesmo
quando a gente for fazer as aulas, que não tem acontecido, mas a partir da semana que vem vão acontecer, porque nas aulas anteriores alguns chegavam na aula sem ter feito o exercício, e isso não é o que a gente quer, certo? E isso vai tornar as nossas aulas mais produtivas, mais eficientes, eu acredito. Por outro lado, boa parte da turma não tem enviado, o que é compreensível por uma série de fatores. Também não estou aqui cobrando vocês, mas eu preciso desse retorno para dar prosseguimento aos assuntos, certo? Não tem como eu demandar mais de vocês, que é no caso que eu estou fazendo com esse vídeo, passando mais conteúdo, se eu não tenho certeza se vocês tiveram tempo ou se conseguiram entender e fazer os exercícios anteriores, certo? Então, um forte abraço, bons estudos e mais uma vez, escrevam nos diários de vocês, certo?